Opa, tudo bem? Vou mostrar para vocês, ou vou comentar com vocês, quais são os principais riscos de manter os imóveis em um CPF ou no CPF e o porquê é importante transferir esses imóveis do patriarca, da matriarca ou, né, os seus imóveis para uma holding patrimonial. O que que isso vai gerar de proteção e o que isso não gera de proteção por estar no CPF. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliano Camelo. Esse canal do YouTube eu falo muito sobre holding, temas relacionados a holding patrimonial, agronegócio, familiar. Ou seja, aqui vamos criando vídeos, informações, dicas valiosas para você entender de fato, de forma prática, o que é uma holding, para que ela serve, em qual caso é uma holding familiar, em qual caso é uma holding patrimonial e as demais holdings da vida. Certo? Sem mais delongas, vou só mostrar um quadro aqui para vocês e a partir desse quadro vou trazer as dicas, as informações. Veja bem, quais são os riscos de deixar os imóveis no CPF? Então vamos lá. Vamos pegar o cenário mais comum. Patriarca, matriarca, que já constituiu um certo patrimônio. Às vezes tem lá uma empresa operacional, tem lá uma indústria, uma empresa de serviço, uma empresa de comércio. Constituiu através desses anos com essas empresas ditas operacionais o seu patrimônio, né, o patrimônio do casal. Esse é o cenário mais comum, mas enfim, qualquer pessoa que tenha um certo patrimônio vai se encaixar nesses exemplos que eu vou citar. Essa pessoa, essas pessoas, esses patriarcas, têm ali a empresa operacional que gera alguns riscos, certo? E para que diminua esses riscos de perder o patrimônio que demorou tanto para conquistar, vai se criar uma holding patrimonial. Mas quais são esses riscos? Vamos lá. Primeiro, o que eu citei aqui, risco civil, ou seja, alguma ação civil, algum cliente, algum fornecedor que possa questionar de alguma forma algum problema que teve lá na empresa operacional, às vezes um problema que se torna grande, né? Uma empresa de serviço onde você prestou um serviço, se for um médico, se for sei lá, um corretor de imóveis que fez alguma negociação, intermediação e aquilo desandou, né? E aí gera aí uma responsabilidade civil de reparar algum dano e com isso talvez você corra o risco de perder o seu patrimônio numa ação civil desse sentido. Então, esse é um dos exemplos de risco civil. Risco tributário, né, o mais comum, tributo, imposto. Então, se lá na empresa operacional, a empresa operacional vai muito bem, obrigado, e claro, mesmo que fique devendo, você vai fazer todo o esforço possível para pagar, mas, sei lá, você está num segmento em que esse segmento desandou, a coisa caiu o movimento, caiu o faturamento, enfim, por algum motivo você ficou devendo impostos, e aí se você fica devendo imposto, pode acontecer, principalmente em uma questão de desconsideração da personalidade jurídica, pode acontecer de o fisco, né, buscar lá o tributo na empresa e, se não conseguir dinheiro para pagar pela empresa, vai buscar nos imóveis dos sócios. Então, também é um motivo para que você afaste, ou seja, você tem lá a sua empresa operacional, tem os bens na sua pessoa física, e em vez de deixar na pessoa física, você transfere para uma outra empresa, que é o que nós chamamos de holding patrimonial ou holding familiar em alguns casos. Então, você afasta, né, esse perigo de perder o seu patrimônio num risco tributário, num risco de impostos que não foram pagos. Também o risco trabalhista, que envolve também tem muito a ver com a atividade operacional, né? Empresas operacionais, empresas em que tem funcionários, que tem empregados que estão lá trabalhando, que você, de novo, né, vai fazer todo o esforço para sempre pagar tudo em dia, mas pode acontecer alguma situação em que corra-se o risco de não ter grana lá dentro da empresa para pagar, e aí, de novo, pode ser pego o patrimônio, pode acontecer de ser pego o patrimônio para ser saldado alguma dívida trabalhista. E o risco mais, talvez o mais comum, e talvez o que o pessoal não presta muita atenção, é o risco familiar. Tá, Juliana, mas como assim o risco familiar? O risco familiar é o seguinte, tem a ver com proteger os bens dos agregados, né? Muito entre aspas agregados, ou seja, do genro, da nora, às vezes até dos próprios filhos, ou seja,
você cria através das holdings familiares, né, mecanismos para proteger, para não comunicar os bens com o genro e nora, mecanismos para que os filhos tenham que, entre aspas, preencher certos requisitos para que no futuro, então, possam ter ali uma participação na empresa, uma participação na holding, uma participação, inclusive, administrativa, ou seja, você cria acordo de sócios, você cria protocolo familiar, onde vai constar informações para que, meu filho só vai assumir a administração do patrimônio quando ele se formar na faculdade, né, de tal coisa, né, na universidade, enfim. Ou seja, você cria mecanismos, você protege, você coloca lá como a incomunicabilidade, ou seja, não vai comunicar com o genro ou com a nora, não sei em caso de falecimento, que é outra situação. Você cria, por exemplo, cláusula de reversão, se acontecer alguma fatalidade, você cria cláusula de impenhorabilidade, de incomunicabilidade, já falei, impenhorabilidade, inaliabilidade, né? Ou seja, não vender ao bel prazer as cotas sem que tenha ali alguma segurança para que, né, não saia vendendo de qualquer maneira. Então, são mecanismos que são criados para eliminar risco familiar. Então, esse é o mais comum e que às vezes só vai perceber ou só vai precisar deles quando acontecer alguma lambança, alguma cagada entre patriarca e filho, alguma briga, alguma situação assim. Então, todo esse processo, né, se resolve com a holding patrimonial, a holding familiar, ou a estrutura de holding de uma maneira geral, certo? Então, pequeno vídeo bem rápido falando sobre alguns riscos que podem acontecer. E em breve eu vou soltar um outro vídeo explicando de forma mais ampla, um vídeo um pouco mais extenso, mas falando sobre os benefícios, sobre os riscos, sobre dicas de como constituir a holding patrimonial, quando é uma holding patrimonial e quando é uma familiar, né? Embora conceitualmente aí a gente vai pegar os KNAI fiscal são os mesmos às vezes, né? Mas a gente separa um momento em que é apenas uma holding familiar, um momento em que é apenas uma holding patrimonial, por exemplo, certo? Então, se você gostou, se você achou legal esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, né, para receber notificações, dá um joinha, para que esse canal seja fomentado, para que esse canal aumente cada vez mais. Se faz sentido, encaminha para algum colega, para algum amigo, que a gente possa crescer e que eu possa estar ajudando cada vez mais contadores, advogados e até as pessoas que têm a intenção de constituir uma holding. Beleza?